Um salve, salve para quem tá colando na live. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Aqui, ó. Já deixa aqui já logo assim, ó, para aparecer. Para quem não está sabendo o que está acontecendo, pelo menos já vê a Senhora da Bíblia que está aqui. Leitura de Provérbios, 31 capítulos lidos em todos os dias de julho desse ano, né? Esse foi o projeto que eu coloquei, essa experiência para mim, e a transmissão para vocês faz parte dessa experiência aqui. Então, fiquem todos aí muito bem confortáveis. Você que está almoçando aí, faça a sua refeição. Se puder, deixa aí o celular de canto aí, deixa ligado aí na live. Você que está ouvindo e vendo o vídeo aí também no YouTube depois, deixa o vídeo rolando aí, papel e caneta em mãos, e se quiser, façam as anotações aí que caibam no seu contexto, que você perceba que tem algum ensinamento aí para você. Sempre tem. Já agradeço também, né, o pessoal que tem dado feedback aí das lives. Fico muito feliz que as pessoas estejam gostando bastante das gravações. Não pelo reconhecimento em si apenas, né? Mas é pelo conteúdo. Qual é o conteúdo das gravações dessas lives de provérbios aqui? É que quem está assistindo está adquirindo conhecimento que é parte do primeiro ciclo de expansão da nossa mente, né? É o conhecimento. Aí, quem não sabe o restante dos outros ciclos, talvez eu fale nessa live, mas tem nos outros vídeos aí, nos outros 19 vídeos disponíveis, estão muito bem explicados essas etapas, o ciclo 1, ciclo 2 da expansão, tá bom? Mas talvez eu fale aqui, não se preocupe, só que é de muita recomendação minha que você assista essa playlist aí, toda, papel e caneta em mãos. Eu vou procurar aqui no capítulo 19, onde eu parei ontem, tá? Eu parei ontem, dada uma programação que apareceu, né? E acabei não terminando, mas eu vou seguir conforme o planejamento. Não vou deixar nada para trás. Quando a gente se coloca num projeto, entende que isso é um propósito. A partir do momento que você começa a falhar, você repete essa falha, tá? Esse é um ensinamento. Então, toda vez que você se coloca num projeto, não falhe com o seu projeto. Não falhe com o seu projeto, porque essa falha faz a sua mente acreditar que tudo é procrastinável. Tudo pode deixar para trás, sabe? E quando você começa a aprender isso daí, como a nossa mente ela tem a tendência à preguiça, você vai começar a deixar as coisas para trás. Já expliquei sobre a questão da procrastinação, né? Eu vou fazer um vídeo depois, não em formato aqui de live, né? Mas é pro próprio YouTube mesmo, deixar lá na playlist, que é gestão emocional. Eu tenho uma mentoria que fala sobre gestão emocional, né, que se chama Engenharia das Emoções. Pode procurar aí nos links, tá? Isso faz parte da mentoria. Mas o que é a procrastinação? Procrastinação é você deixar coisas para fazer depois. Só que o que é visto muito é que você acaba deixando coisas importantes para depois.
Então uma coisa é você procrastinar alguma coisa que não seja tão importante assim para você. Mas vamos colocar aqui o que é importante. Importante é a família, importante é o seu bem-estar, não as coisas que você quer fazer, né? Mas as coisas que você precisa fazer. Então quando você prorroga, posterga coisas que você precisa fazer, isso daí é uma procrastinação no sentido que deteriora a sua evolução, o seu desenvolvimento. Mas quando você procrastina coisas que você quer fazer e faz coisas que você precisa fazer, o nome disso daí é disciplina. É através da disciplina que alcançamos o nosso desenvolvimento pessoal em todas as áreas. O pessoal, né? Diga-se no desenvolvimento físico, mental, desenvolvimento emocional e o desenvolvimento espiritual. Tudo isso é alcançado através da disciplina, da constância, ou fazer o que você precisa e deixar de fazer o que você quer fazer. Tudo isso faz parte. Claro, na medida correta, né? Porque se você ficar fazendo também só coisa que você precisa, você vai acabar sendo uma pessoa sempre que só precisa. Tem que tomar muito cuidado. Por isso é importante você ter não só um acompanhamento, né? Mas pessoas que estão junto com você, que te impulsionam no tempo correto. Enxergam, né, em você o seu potencial, que saibam também, não exatamente assim das suas limitações, mas do ponto onde você pode ter esgotamento. Precisa ter cuidado com isso, tá? Então a recarga da energia é muito importante. Oração, né? Atividades de caridade, atividades de amor ao próximo, atividades de amor próprio. Isso tudo recarrega a energia. Tá? Aqui foi onde eu parei, ó. Foi no versículo 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança e não deixes que a tua alma ceda por causa de seu choro. Como eu sempre falo, isso aqui é Provérbios 19, tá? Apesar de hoje ser a leitura do 20, quem está acompanhando aí sabe que ontem eu precisei parar. Só que eu estou recuperando aqui o meu comprometimento através da leitura hoje, tá? Castiga o teu filho enquanto há esperança e não deixe que a tua alma ceda por causa de seu choro. Quando as pessoas elas cedem a instrução, elas param de instruir o filho por causa do sofrimento do filho, daquele sofrimento às vezes demonstrado através do choro, né? Que é conforme está falando aqui em Provérbios. O filho começa a chorar, daí você para a instrução. Isso daqui é uma ação que você só está acolhendo a falha dele ou dela, né? Você está acolhendo a falha. Ontem eu assisti um vídeo bem interessante, era um vídeo curto, agora eu não lembro em qual plataforma, mas o pai estava ensinando o filho a comer e o filho estava brincando e ele caiu da cadeira. Aí a mãe foi tentar pegar o filho no chão, né? Aí o pai falava, não, deixa ele. Afastava a mão da mãe, né? Deixa ele levantar. Nem chorando ele estava, sabe? Ele só caiu. Aí ele estava tentando levantar e a mãe tentou pegar de novo. Daí o pai falava, deixa ele levantar, né? Aí ele levantou. Daí a mãe queria colocar ele na cadeira. O pai falava, deixa ele subir sozinho na cadeira. Aí ele subiu na cadeira. Aí a mãe foi dar comida na boca dele. E ele falou, deixa ele aprender a comer. Ou seja, a instrução ela vem muitas vezes pela paternidade. Mas as mães também aconselham, né? Podem fazer essa instrução. Isso não significa que um elimina o outro, sabe? Mas a gente coopera na questão da instrução.
Aqui em casa isso é muito bem feito. Toda vez que eu estou instruindo a minha esposa com o amor dela, ela fala assim, obedece o papai. Ou seja, a instrução, ela vem através da sabedoria e através do amor. Nos dois. Porque estamos cumprindo os nossos papéis conjuntamente, né? E de maneira que a gente colabore um com o outro. E quem tem muito a ganhar é a nossa filha Helena, que está sendo instruída agora, né? Mas nós também, naquela prestação de contas que fala aqui em Provérbios, que quando formos ao reino de Deus, quando sairmos do nosso mundo humano e formos ao nosso mundo espiritual, que é o nosso mundo eterno, lá a prestação de contas com Deus Deus nos pergunta, o que você fez com os filhos que eu te dei? Né? Então a instrução com amor e sabedoria é tudo que você tem que fazer. Desde quando nasce até quando o filho ganha autonomia e ele passa a viver a vida dele. Talvez isso ocorra quando ele tiver família, mas há alguns casos que ocorrem antes. Como eu falei ontem, é por volta dos 14 aos 16 anos que isso acontece. Tá? Vamos aqui para a leitura. Ontem eu falei um pouco sobre isso, mas estou recuperando aqui. Então, versículo 18. Agora o 19. Um homem de grande ira sofrerá punição, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Aqui a gente entende a ira como aquela pessoa que age compulsivamente na raiva, né? Essa pessoa que ela sofrerá punição. Mas quando você se livra dessa punição, você ainda terá, isso vai tornar a você. Não a você que está aí instruindo, né? Mas a própria pessoa mesmo que age nessa compulsividade da raiva. Versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que no fim possas ser sábio. Há muitos propósitos no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Aqui, como eu falei anteriormente já também, na nossa vida tem muitas pessoas que se questionam, né? Qual é o meu propósito? Aí vem até o sofrimento para muitas pessoas, né? Porque elas não identificam propósito, não conseguem escutar a voz de Deus, como dizem muito, né? O seu propósito é o que está dentro do seu coração. Naquele momento, entenda que isso que está dentro do seu coração nesse momento muda conforme a fase da sua vida. O meu propósito aos 9 anos de idade era um, hoje é outro. Na minha adolescência era outro. Antes de eu casar era outro. Depois que eu casei é outro. Antes de eu ter filho era um. Depois que eu casei é outro. Então, depois que eu tive filho foi outro. Então, os nossos propósitos eles vão mudando, sabe? Não se apegue a um só. O maior de todos é os 2 mandamentos que Jesus fala. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como ama a si mesmo. Isso daí é o seu propósito maior. É o seu propósito essência. Isso daí está dentro do seu princípio. Isso constrói toda a sua natureza. Aí a partir disso daí você encontra as outras coisas. Cumpra primeiro esse propósito desses 2 mandamentos. Depois vá em busca dos outros, porque você consegue ir com um pouco de completude, sabe? Tá. Por isso eu falei que há muitos propósitos no coração do homem, são muitos mesmo. Porém o conselho do Senhor permanecerá. O desejo de um homem é sua bondade. É melhor um homem pobre do que um mentiroso. O que você está entendendo aí desse versículo 22 de Provérbios 19? O desejo de um homem é sua bondade.
Dentro do nosso coração, como somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos perfeitos, bons e belos. Perfeito já acaba por si, né? Mas eu completei com belo e bom. Por isso, o nosso desejo de um homem, vou reforçar aqui, toda vez que fala homem, aqui fala do que busca sabedoria. Quando não é essa pessoa, ele retrata como outras coisas. Fala aquele, né? O que tende, não menciona homem antes, nem depois. Por isso que fala, é melhor um homem pobre, ou seja, um homem que busca sabedoria, mas não tem as riquezas, do que um mentiroso. Não fala um homem mentiroso de novo, entendeu? Tá. O temor do Senhor tende à vida. Aquele que tem o habitará satisfeito. Não será visitado pelo mal. O temor do Senhor. Temer a justiça do Senhor. Ele não lhe causará mal, mas a justiça trará as consequências, não das regras impostas pelos princípios, mas pela não retidão com o princípio, você terá consequências. A justiça. Um homem preguiçoso esconde a sua mão em seu peito e não tem disposição nem de levá-la à sua boca. O homem preguiçoso esconde a mão, ou seja, a ação, né? A ação em seu peito. Ele esconde atrás das emoções dele o peito. O peito são as emoções, que o nosso coração. Então o homem ele esconde atrás. Ele fica assim, ó. Ele não age, porque ele é preguiçoso. Mas essa preguiça ela está escondida atrás das emoções dela, não está escondida na essência, no princípio dela. E não tem disposição nem de levá-la à sua boca. Mais uma vez eu falo sobre a explicação que eu falei sobre o que é boca e o que é lábio. Então ela nem expressa a bondade dela, não chega nem nessa etapa aí. Bate, versículo 25. Bate em um escarnecedor e o simples tomará cuidado. E reprova alguém que tenha o entendimento, e ele entenderá o conhecimento. Você bate em escarnecedor e o simples tomará cuidado. Então, quando o escarnecedor ele é repreendido, esse daí ele trata com desdém, né? Como a própria palavra, como a própria característica escarnecedora dele, ele trata com desdém. A pessoa que é simples, ou seja, aquele que está adquirindo conhecimento, ela já fica em alerta, né? Ela tomará cuidado. E você reprova aquela pessoa que tem um entendimento, ou seja, que passou pelas 4 etapas do primeiro ciclo, reprova essa pessoa e ela começa a ganhar mais entendimento ainda. E ele entenderá o conhecimento. Ou seja, na reprovação de quem tem entendimento, ele entende ainda mais o conhecimento. Isso daqui é muito forte, né? É muito forte porque a pessoa que está buscando a sabedoria, quando ela é reprovada, quando ela é repreendida, ela fortalece ainda mais a sabedoria dela porque ela enxerga no outro aquilo que eu sempre falo. O DNA de Deus está nas pessoas. Principalmente para você, né? Aqui no nosso mundo humano, nessa nossa experiência humana, principalmente nas pessoas que estão ao seu redor. O DNA de Deus está nas pessoas. Como está nas pessoas, está em nós e em nós também. Aí nós começamos a entender a nossa identidade quando nós percebemos as outras pessoas. Vai completando, né, o traço do DNA todo. Eu não sou especialista em genética, biogenética, não sei nem o nome dessa especialização. Mas o pouco que eu estudei no colégio aqui, eu posso começar a falar sobre outras coisas aqui, mas não cabe nisso daqui, né? O exemplo é, procura aí, DNA, RNA.
Aí você vai entender sobre a sua identidade e as suas reações quando você começa a entender a sua identidade. Procura aí, DNA, o que é DNA, o que é RNA. Então quando você começa a entender a sua identidade, ou seja, o seu DNA, você começa a entender o RNA. Ame as pessoas. Ali está a chave mestre do universo. Versículo 27. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviares das palavras do conhecimento. Quando você escuta a instrução, você começa a cessar esse desvio das palavras do conhecimento. Porque só quem ouve a instrução adquire o conhecimento. O conhecimento ele é por si só simples, mas é que você praticar isso torna complexo. Aí a pessoa que escuta isso fala assim, se é complexo eu não vou fazer. Então você não está recebendo a instrução. Você só está adquirindo o conhecimento, que é a primeira etapa do ciclo 1. Da fase de expansão. Uma testemunha ímpia escarnece do juízo. A pessoa ela desdenha o juízo, desdenha a justiça. E a boca do perverso devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores. Ou seja, tá lá, tá certo. A justiça ela vem. Já está preparado. Não adianta ficar aí querendo achar que vai escapar disso daí. Está preparado já. O juízo para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Enquanto a pessoa ficar achando que a vida é só essa daqui, ela vai tratar com muito desdém durante a vida toda sobre a sabedoria e sobre o reino de Deus. Mas esse dia chega, você querendo ou não. A sua única certeza, vou falar aqui, vou reforçar. A sua única certeza é que um dia você vai deixar desse corpo aqui. Tá anotado? Se tiver anotado, estuda. Essa é a nossa única certeza. Agora vamos pro Provérbios, capítulo de hoje. Tá pago de ontem, hein? Tá pago de ontem. Vamos lá então, aqui ó, Provérbios capítulo 20. Como eu sempre falo, eu não leio antecipadamente Provérbios. Eu tô gerando entendimento aqui junto com vocês. Tá? Então Provérbios 20. Quem diria, hein? Já estamos no 20 de 31. Quando eu comecei, eu preciso ser franco aqui com vocês, isso daqui é um relato de experiência. Quando eu comecei, eu falei assim, será que eu vou conseguir, 31 dias lendo provérbios, me dedicando aqui, colocando à disposição para fazer essa leitura. Será que eu vou conseguir? Porque no começo as coisas são assim mesmo, as coisas são mais difíceis. Eu consulto aqui na Bíblia para ver se tem título, tá? Porque alguns trazem títulos. Só que o de hoje não traz. Então, não tenho que mencionar o título. Vou continuar na leitura aqui. BKJ, Provérbios 20, você escreve aí no seu navegador. Ou se você tiver com uma Bíblia em mãos, já pode ler a própria Bíblia aí mesmo. Não precisa ter uma igual, não precisa ter nada. Só disposição e a sua intenção, ouvidos inclinados à sabedoria, que já basta. Você que não tem Bíblia, você que não tem, ou depois aí não está acessando aí, então inclina o teu ouvido à sabedoria, porque é disso aqui que a gente está falando, sobre sabedoria. Então vamos lá, Provérbios capítulo 20. Esse aqui eu vou terminar hoje já também, tá? Não vai ficar para amanhã não.
Porque sabadou, né? Sabadou. Hoje minha esposa, ela foi uma parte do curso que ela tá fazendo lá, que ela já terminou, né, a etapa, ela está aprimorando para os atendimentos dela. Quem está assistindo aí, minha esposa, ela é terapeuta sistêmica, atende através de desenho sistêmico, tem também o organizacional, né, que é tipo empresarial também, mas é através também da constelação familiar. Eu acho muito lindo o trabalho dela, né? A gente sempre conversa sobre, e eu fico muito feliz que ela tá feliz, eu tô feliz. Ela tá assistindo aí, sempre assiste, então saiba, tá, amor? Eu fico muito feliz quando você tá feliz. Então hoje é sábado, hoje teve curso, ficamos eu e a minha filha, a gente desenhou bastante, brincou bastante e agora estamos aqui. Deixei preparado uma parte do almoço e ela tá lá agora completando e eu estou aqui mais essa leitura de Provérbios capítulo 20. Esse projeto aqui, ele é transformador na minha vida, tá? Eu nunca antes havia feito algo nem parecido com isso daqui. A constância, essa disciplina de sempre se colocar, de colocar esse período aqui à disposição desse propósito. Ter esse tempo reservado para essa finalidade e sempre cumprir. Hoje estamos no 20º dia, nenhum dia falhou. Ontem eu precisei terminar um pouquinho antes, mas completei aqui hoje e hoje estou aqui para fazer a leitura de capítulo 20. Que Deus abençoe nessa leitura. Eu sempre faço uma oração aqui antes de entrar, mas eu fico muito feliz mesmo de observar a transformação que está ocorrendo na minha vida, principalmente nesse campo aqui emocional e espiritual. E o quanto a minha mente tem aprendido a importância de cumprir com as coisas que a gente coloca como projeto, como a gente coloca como as nossas tarefas, né, do cotidiano, como a gente faz as coisas com mais amor, com mais entrega, com mais disposição. Tudo isso é uma transformação gigantesca. Quem estiver assistindo aí, se coloque também num projeto, seja ele estudar os provérbios ou reassistir todos esses vídeos aqui, mas anotar as coisas que trazem para você a reflexão, algum entendimento, coisas que caibam aí no seu contexto, na sua vida. Tá bom? Vamos lá. Versículo 1. O vinho é um zombador, a bebida forte é colérica. E quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. O vinho é um zombador. Vinho mesmo. O vinho é um zombador. A bebida forte é colérica. E quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. Bebida forte, né? É que o álcool, ele mascara as nossas emoções, né? O álcool, ele mascara as nossas emoções e intenções. O álcool, ele mascara a raiva, ele coloca máscara na tristeza, nas angústias. Aí, como ele é zombador, ele acaba zombando de você mesmo. Claro, né? Tenha equilíbrio na vida. Eu gosto muito e adoro ouvir pessoas sábias falando. E eu escutei uma pessoa muito sábia falando sobre isso, né? Sobre essa questão do álcool. Como eu estou falando aqui para muitas pessoas, eu tenho que ter responsabilidade nas coisas que eu falo, né? E eu trago esse ensinamento para vocês, que um dia eu escutei, eu achei maravilhoso, e isso daí serve para a vida de todas as pessoas que estão escutando aí.
uma pessoa que trabalha muito bem em espiritualidade foi questionada num programa de televisão se ele era a favor e se as pessoas espiritualistas elas podem ficar ingerindo álcool. A pessoa sabiamente respondeu para a pessoa que o questionou, né? Olha, eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta, né? Se você está em viagem, você tem um avião e nesse avião estão embarcando toda a sua família, quantas doses de uísque o piloto do avião pode tomar? Mas se não for o caso, você não consegue nem imaginar isso, aí ele fez uma outra pergunta. Se o seu filho tiver que fazer uma operação, uma cirurgia, quantas doses de uísque ou quantas taças de vinho é recomendável para o médico que vai fazer a cirurgia no coração do seu filho pode tomar? Se você responde, uma taça não muda nada, né? Não muda nada para você. Mas pergunta então para o seu filho quantas doses esse piloto e esse avião pode tomar. Aí você vai ver que tem uma resposta diferente ali. Você assume uma responsabilidade e o seu filho tem outra sobre a vida dele. Pergunta para sua esposa quantas doses ela deixa o piloto do avião tomar. Quantas doses o médico, o cirurgião que vai operar o seu filho, pergunta para ela quantas doses esse médico vai poder tomar. Você vai ver que vai mudar, sabe? Se você tem um pouco de responsabilidade aí, pergunta para as pessoas que você ama também, entende? Mas não fica só nisso daí, né? É porque essas perguntas, essa resposta com pergunta gera reflexão, e esse é o princípio da sabedoria. Se você está falando coisas que não geram reflexões, quer dizer que você está agindo com um pouco de tolice. Você está sendo simples demais na resposta. Porque imagine assim, uma pessoa que é viciada, né? Viciada no álcool. Meu pai, né? Ele teve períodos na vida dele que o alcoolismo tomou a vida dele. E quando se fala de uma dose, não faz diferença para uma pessoa. Existem pessoas que uma dose estraga o dia todo, estraga a semana, o mês, estraga o ano, estraga um projeto de vida toda. E olha que estraga planos de Deus também aqui na terra. Por isso, esse é o versículo 1 do capítulo 15. E quem quer que seja enganado desse modo não é sábio. Até pessoas sábias são enganadas. Até pessoas sábias são enganadas pelo álcool. Não permita que isso daqui entre na sua vida como forma zombadora, sabe? Não brinque com coisas que não são brincadeiras. Tenha entendimento e discernimento. Isso daqui é uma coisa muito importante. Vamos lá. Quando a brincadeira é brincadeira, tá tudo bem. Mas é que tem pessoas que não levam isso daqui na brincadeira. Tem gente que leva isso aqui pro lado sério, sabe? Fica bem reforçado na vida. O que era para ser só uma brincadeira passa a ser o estilo de vida da pessoa. Eu estou ficando bastante aqui nesse versículo, que ele é simples, mas é porque a minha família sofreu bastante com isso daí. Então não levem isso na brincadeira. Mas se for só uma brincadeira para você, tá tudo bem também, tá? Versículo 2. O temor do rei é como o rugido de um leão. O temor do rei é como o rugido de um leão. Quem quer que o provoque a raiva peca contra sua própria alma. Vejo que pessoas aí da minha experiência de vida aí,
estão entrando. E eu deixo um grande abraço aí, tá bom? Saudade de você, viu, Nader? Fica com Deus. O temor do rei é como o rugido de um leão. Quem quer que o provoque a raiva peca contra a sua própria alma. Existem outras inúmeras pessoas entrando aí, né? Eu não cito nomes aí para não ficar, né, para não invadir a privacidade das pessoas, mas tem pessoas que sabem aí da intenção, por isso eu falo, tá bom? Quando você provoca uma pessoa que tem dentro dela a frequência e energia de sabedoria, quando você provoca esse tipo de pessoa, isso é um atentado contra a sua própria alma. Porque ali está caminhando o princípio da vida de Deus, está com essas pessoas. E quando você atenta contra esse rei, que é a pessoa que está caminhando dentro da sabedoria, é como se você estivesse atiçando um leão. Só que não é a própria pessoa que te ataca, porque a pessoa que é sábia, ela deixa você no seu caminho. Ela entende que para tudo há um tempo. Só que a justiça de Deus é esse leão aqui. Tá? É uma honra para um homem cessar os conflitos, mas o todo tolo é intrometido. Aqui tem mais uma demonstração sobre quando Salomão escreve homem. Quando ele se refere a homem, é uma pessoa que tem honra. Quando ele não coloca o homem antes do adjetivo, na nossa língua portuguesa aqui, se referindo a qualquer outro tipo de pessoa. Então nós temos simples, nós temos o escarnecedor, nós temos o tolo, muitas vezes falado aqui. São 3 etapas. Essas 3 etapas, elas falam sobre o ciclo que eu sempre falo. O escarnecedor é quem não cumpre nem com a primeira etapa, que é o conhecimento. Tá? O simples é quem adquire o conhecimento, mas não cumpre com a segunda etapa, que é o discernimento. E o tolo é aquele que não faz nenhum, nem esse. Ele faz o conhecimento, gera o discernimento, mas ele não coloca em prática. Então ele não tem entendimento. Esses são os níveis das pessoas. E esse é o ciclo que eu tanto falo e das etapas. Conhecimento, discernimento, prática e entendimento. Aí tem o ciclo 2, que é quando você explica ou você ensina, multiplica para outras pessoas o entendimento. Aí você começa a entender quando fala sobre conhecimento aqui em Provérbios, sobre entendimento, sobre discernimento. Aí você começa a entender por que eu falo da importância desse ciclo que se encontra na mentoria e engenharia das emoções, que você vai encontrar nos links aí no vídeo que você está assistindo. Tá? O preguiçoso não lavrará por causa do frio, portanto ele mendigará na colheita e nada terá. Tudo isso daqui são linguagens não literais, né? O preguiçoso não trabalha no frio, né? Ele não lavra nada no frio, mas então na colheita ele não vai ter nada também, ele vai mendigar na colheita. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem. Ou seja, não adianta querer achar que vai estar na superficialidade as coisas. São nas águas profundas. Mas um homem de entendimento atrará para fora. Ou seja, a pessoa que entende, ela traz para cima para conseguir multiplicar e ensinar as outras pessoas. Tá entendendo aí? É legal, né? Quando a gente consegue gerar entendimento de coisas que são
de profundidade. Existem muitas pessoas que leem provérbios e elas leem sempre na superficialidade. Quando você lê na superficialidade, você não está lendo com a frequência necessária. Isso daqui não é um gibi. E se você está assistindo até esse momento aqui, entenda uma coisa muito importante. A maioria das pessoas, eu falo 98% das pessoas, elas vê qual é o assunto que está sendo tratado e ela desdenha. E eu estou tranquilo quanto a isso. Eu estou muito tranquilo. Só que existem muitas pessoas que elas simplesmente desdenham e vai fazer as coisas que estão, né, na superficialidade. Pode tratar com superficialidade a sua vida inteira, mas é que uma hora a justiça vai te cobrar. E eu não estou falando isso aqui com religiosidade, muito menos para atiçar medo no coração das pessoas, mas para atiçar sim o temor do Senhor. O temor do Senhor é uma coisa que você precisa carregar durante a sua vida inteira. Quem acompanha aí sabe a diferença entre medo e temor. Se você não sabe, procura gerar entendimento, porque eu já expliquei isso aqui em 19 vídeos. Tá? A maioria dos homens proclamará a todos sua própria bondade. É isso aqui que eu acabei de dizer. Vai colocar, vai estampar, vai tentar fazer disso daqui sua maior vitória. Mas um homem fiel, quem pode encontrar? Essa é uma interrogação que Salomão coloca. A pessoa fiel é a pessoa fiel aos princípios, não é um homem fiel às ações, é um homem fiel ao princípio. Isso daqui a gente encontra nos relacionamentos conjugais muito bem colocado, né? Assim como nos 6 primeiros capítulos de Provérbios fala muito sobre isso daqui, nos 9 primeiros capítulos, fala muito sobre a fidelidade, sobre o relacionamento conjugal, porque trata muito sobre a questão do adultério, né? Mas aqui nós encontramos aqui um homem fiel ao princípio. Tá? Versículo 7. O homem justo anda na sua integridade. Seus filhos são abençoados após ele. Abençoados pela energia que você deixará após a sua ida daqui. Um rei que se assenta no trono do juízo dissipa todo o mal com os seus olhos. Um rei que se assenta no trono do juízo dissipa todo o mal com os seus olhos. Aqui eu vou fazer uma reflexão sobre essa passagem, porque assim, essa linguagem, né, reino, trono, está falando sobre a questão do mérito, tá? Sobre a pessoa que carregou com fidelidade o princípio no coração. Então, ele tem mérito na justiça do reino de Deus. Por isso que ele é um rei, por isso que ele se assenta no trono. A pessoa que ela chegou no vídeo agora, né? Fala assim, meu Deus, nossa, tá falando sobre trono ainda. É que você não entende sobre princípio. Se você não entende sobre princípio, aí fica fácil você julgar sobre as questões superficiais que você entende, né? Porque você não está tendo entendimento sobre o que está sendo falado aqui. A pessoa que está tendo entendimento sobre o que está sendo falado aqui, ela já logo de cara ela fala assim, ele está falando sobre o reino de Deus, não está falando sobre um trono, não está falando sobre um rei, está falando sobre o princípio da sabedoria e sobre tudo que abrange isso daí que foi falado nos 19 vídeos anteriores. Não tem nada a ver com um trono e sobre um rei simples.
Está falando sobre um rei fiel à sabedoria e sobre o trono alcançado no mérito de viver uma vida fiel aos princípios de Deus, na retidão da palavra do Senhor. Aí essa pessoa aqui, ela dissipa todo o mal com os olhos. Ela enxerga as pessoas, ela enxerga a frequência das pessoas com facilidade, identifica as pessoas que somam e as pessoas que não somam no seu caminho. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração e sou puro de meu pecado? Quem poderá dizer isso? Nós, enquanto vivemos a nossa vida humana aqui, nós estamos expiando os nossos pecados. Por isso que precisamos estar atentos à nossa vida. Porque é nessa vida aqui que nós estamos nos purificando e estamos gerando crédito e mérito no reino de Deus. Versículo 10. Pesos diferentes e medidas diferentes. Ambos são igualmente abominação ao Senhor. Os pesos e medidas e a balança são do Senhor. Então quem trata isso com indiferença são igualmente abominação a Ele. O peso e a medida é igual para todos, só que a balança é dele. Então se você trata isso com indiferença, você é abominado no reino de Deus. Até uma criança é conhecida pelos seus feitos, se a sua obra for pura e se está certa. Fala até uma criança como se a criança fosse menos merecedora, né, do reino de Deus. Mas aqui nós estamos falando da criança e, como visto nos capítulos anteriores, a criança são as nossas emoções, tá? Tá falando sobre idade humana, não. Tá falando sobre a sua evolução emocional, a sua gestão emocional, a importância que isso tem. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não venhas a pobreza. Abre os teus olhos e te satisfarás com pão. Ou seja, tenha ação na sua vida. Haja dentro desses princípios aqui e te satisfarás com pão. O alimento espiritual. E a colheita aqui na terra também. Tá. Nada vale, diz o comprador, mas quando ele vai pelo seu caminho, então ele se gaba. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são a joia preciosa. Ouro é a riqueza, né? Quando dita aqui em Provérbios. Riqueza não financeira. Quando é financeira, ele fala prata. Há ouro e abundância de rubis, ou seja, aquela coisa que atrai os olhos, sabe? Mas são nos lábios, ou seja, o princípio. Mas os lábios do conhecimento são a joia preciosa. É ali que você encontra a preciosidade, no princípio das pessoas e não nos que ela chama mais atenção, entende? Às vezes as pessoas elas andam simples na visão, né? E muito menos e também na nossa audição. Por isso que fala aqui no versículo antepenúltimo é esse aqui, né? É no 12. O ouvido que ouve e o olho que vê. Então quem enxerga só essas coisas aqui, ela acaba parando na superficialidade. Mas há ouro e abundância aos olhos que veem, ao ouvido que ouve, né? Mas é no lábio, ou seja, no princípio da expressão, ou seja, no que toca o espírito, ali você encontra a joia preciosa, a preciosidade está ali. Toma a sua vestimenta, que é garantia para um estranho, e toma o penhor dele por uma mulher estranha.
Esse assunto foi muito falado até o capítulo 9, até 9 provérbios. Aí você ouve muito sobre isso daqui, por isso vou passar para o 17. O pão do engano é doce para o homem, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Esses 2 versículos aqui estão falando sobre os enganos, né, do homem e sobre a questão do adultério. O 16 e o 17 está falando sobre isso. Então, volta lá, né, eu acho que é para cá que depois fica fora o espelhamento aqui da live. Volta para Provérbios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lá você vai encontrar tudo isso daqui, ó. Essas respostas aqui. E essas reflexões. 18. Todo propósito é estabelecido pelo conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Então aquela pessoa que ela é igual também foi dito, né? Mas aqui cabe mencionar. As guerras, os grandes confrontos, eles não começam com grandes coisas. É porque uma pessoa mal resolvida emocionalmente, mal resolvida em conhecimento, mal resolvida em todas as coisas, essa pessoa, por não reconhecer o próprio erro, ela foi aconselhar outras pessoas e esse conselho gerou guerras. Guerra não começa grande, começa pequena. E geralmente é por um ego mal resolvido. Às vezes é um só, tá? Igual a gente vê hoje em dia aí, como andam as políticas do Brasil e do mundo. Às vezes é um ego só, que contamina vários outros egos. Egos que estão vazios de entendimento, né? Daí essa pessoa ela invade rapidinho a morada, ou seja, as emoções das pessoas. Por isso quem defende esse tipo de pessoa pode perceber, ela não tem argumentos, porque ela não está preenchida, mas ela é facilmente invadida. O preço que se paga por isso depois é enorme. Agora é só a raiva, é só essa coisa ridícula que a gente acompanha, são só essas coisas. A tolice, né? A palavra maldita, né? Esse desejo desenfreado por ver o mal das pessoas, a violência. Tudo começa porque a pessoa não criou os portões, né, após a mente dela. Tudo vai direto para o coração. Por isso, quando a gente fala, né, sobre a questão, isso daqui eu também falo na mentoria, sobre a questão, existem as coisas que a gente sente e existem as nossas emoções, ou seja, sentimento e emoções. Uma coisa é diferente da outra. Então quando fala assim, a pessoa está emocionada. Emocionada por quê? Porque ela está demonstrando o sentimento dela. Só que existem pessoas que choram, né? Lacrimejam, choram por raiva. Existem pessoas que choram de amor. Existem pessoas que choram por tristeza, aflição. Então a emoção ela é a expressão dos sentimentos. Então quando a pessoa ela expressa os sentimentos dela é através das emoções. As emoções são as expressões do sentimento. Então tem que tomar muito cuidado com o que você sente, para que você expresse isso de uma maneira que seja o mais possível aproximado do que é natural. Por isso você tem que ter bastante conhecimento sobre isso daí, para que a sua vida esteja alinhada com a sua realidade. Vamos lá. Aquele que vai por aí como um mexeriqueiro revela segredos, portanto não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Já foi falado bastante sobre isso aqui também. Versículo 20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada
em trevas obscuras. Aqui vale mencionar, porque é uma coisa muito além do importante, sobre a questão de honrar o seu pai e sua mãe, né? Mas quando você amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á, ou seja, irá se apagar a sua lâmpada. Aqui eu vou de novo repetir. Deus é a luz e nós somos a luz emanada de Deus. Então, quando você amaldiçoa seu pai, a lâmpada se apaga na sua vida e começa a vir só trevas obscuras na sua vida. Por que fala sobre a lâmpada, né? E não fala apenas sobre escuridão, né? A escuridão vem após o apagar da lâmpada. Então você acaba se afastando de Deus. Deus não se afasta de você, mas você se afasta de Deus. Tá? Quando você coloca maldição no seu pai ou a sua mãe. A herança, que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Ou seja, você pode até adquirir a herança. Aí a gente pode entender, né, sobre herança de Deus, herança, né, de Jesus, herança dos nossos pais, dos nossos avós. Aí você coloca no nível que você quiser colocar. Vai caber em todos os níveis isso daqui, a herança. Porque aqui nós estamos falando sobre princípio e não sobre regra, nem sobre lei humana, lei dos homens, né? Nós estamos falando sobre princípio. Então quando você fala que a herança, você coloca em qualquer nível, que no princípio é adquirida às pressas, ou seja, quando você toma a herança, no fim ela não é abençoada. Isso daqui você precisa merecer. É sobre o que eu falo muito, sobre o favor de Deus. É o mérito, é a graça mais o mérito. Uma somada ao outro é o favor de Deus. Quando uma não se soma ao outro, aí você tem ou um ou outro. Né? Aí você pode chamar de sorte ou através de luta. Mas quando você tem a bênção de Deus, você tem a graça dele. Não digas tu, eu retribuirei o mal, mas espera no Senhor e Ele te salvará. Então não retribua o mal com o mal. Se você recebeu o mal, espera no Senhor. Confia nele e Ele te honrará, te salvará. Pesos diferentes são uma abominação ao Senhor e a balança falsa não é boa. Só existe uma balança, que é a do Senhor. Todas as outras balanças são falsas. Que fique bem entendido isso daqui. Os passos do homem são do Senhor. Que fique bem entendido, né? Eu espero que você entenda. Pesos diferentes são abominação ao Senhor. Ou seja, o seu julgamento são abominação a Ele. Porque a única balança verdadeira, a única balança, e ela é verdadeira, é do Senhor, não é sua. Os passos do homem são do Senhor. Como poderá então o homem entender seu próprio caminho? Aqui nós temos a extensão do que é a nossa própria identidade. Os passos do Senhor, os passos do homem são do Senhor, ou seja, você tem o livre-arbítrio, né? Ele confia em você, você é feita a imagem e semelhança dele. Por isso, qualquer caminho que você tome está às mãos do Senhor. Então, como poderá então um homem entender o seu próprio caminho? É aquilo que eu estava falando no começo da gravação desse vídeo de hoje aqui. Quando você sente no seu coração o seu caminho, você vai trilhando ele. É que existem pessoas que estão no caminho, no seu caminho também, que não agem seguindo o seu próprio coração. Mas é sobre a questão do DNA e do RNA. Você vai procurar aí, né? Não vou explicar novamente aqui. A questão do DNA e do RNA.
no DNA, o DNA de Deus está em nós, está nas pessoas. Por isso você precisa amar ao próximo como ama a si mesmo. Mas existe a questão de como o mundo está e como a humanidade está. E como você se encontra nisso daí, como você reage a tudo isso daí, está o seu entendimento do que é Deus. Só que se você entende que amar a Deus é igual, você coloca assim: amar a Deus é igual a amar as pessoas. Ame a Deus acima de qualquer coisa e ame ao próximo como ama a si mesmo. Jesus falou que esses 2 mandamentos aí resumem o nosso propósito. Então, como poderá então o homem entender seu próprio caminho? Ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como ama a si mesmo. Entenda que o DNA de Deus está nas pessoas, está em você também. Laço é para o homem devorar aquilo que é santo e só refletir depois de feitos os votos. Aqui a gente está falando sobre a pressa, né? Então, se você age com pressa, sem gerar conhecimento, discernimento, praticar e gerar entendimento, se você faz isso nas pressas, você acaba passando despercebido o que deveria ser percebido. E você só reflete depois. Vamos lá, versículo 26. Eu falo assim porque tem muitas pessoas que agem na compulsividade. Na minha vida isso está sendo treinado demais, sabe? Essa questão de agir na compulsividade, você ter prudência nas suas ações, porque você paga com sua responsabilidade e a justiça do Senhor é certa. Como já diz aqui em Provérbios 20, o juízo ele já está lá preparado. Está só te esperando. Então, haja com responsabilidade e tenha temor ao Senhor, porque Ele abomina a sua compulsividade. Um rei sábio espalha os perversos e traz sobre eles a roda. Se você não entendeu, eu acabei de explicar, só que antes de ler isso daqui. Então volta aí uns 40 segundos e escuta de novo. 27. O espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Está antes de você estar no ventre da sua mãe, estava lá você junto ao Senhor. Aqui eu vou até repetir isso daqui, porque fala muito sobre o que eu entendi sobre o que somos nós e o que é Deus, o que eu aprendi a minha vida toda. Deus é a luz e o homem é a luz emanada de Deus. Aqui está falando, versículo 27 do Provérbios 20. O espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Quando eu encontro em Provérbios o que eu encontrava como ensinamento espiritual, tudo o que eu aprendi antes de ler Provérbios, eu me encanto, sabe? Eu vejo que Deus ele fala em múltiplas linguagens e ele deixa na natureza tudo o que é da sabedoria dele. Aí cabe às pessoas ficar repreendendo a religião das outras pessoas e achando que ela é dona, só que nem ela mesma lê o que ela acredita, sabe? Eu não sou religioso, mas eu sou muito espiritual. Eu acredito que
a sabedoria de Deus, e Deus é encontrado na palavra que é carregada de sabedoria e de amor. Quando as pessoas carregam coisas diferentes do que é amor, do que é sabedoria, eu identifico na hora que essa pessoa ela é religiosa, ela é fanática. O fanatismo, ela afasta de qualquer forma o seu encontro com a espiritualidade, o fanatismo. Seja ele religioso, político, qualquer coisa fanática afasta, porque ela venda seus olhos, né? A partir do momento que vendou seus olhos para a beleza que é o mundo, ao que amar as pessoas como ama a si mesmo, a partir desse momento aí, essa pessoa ela já pode desconsiderar várias coisas. Se afaste desse tipo de pessoa aqui na medida do possível, para que você não seja também uma pessoa fanática, né? Não precisa desonrar essa pessoa, não precisa odiar essa pessoa, porque aí você também está sendo fanático, né? Mas o entendimento dessa frequência aqui faz você enxergar e aprender que isso daqui não é bom para você. Abençoe a vida das pessoas. Sempre abençoe a vida das pessoas. Mas não deixe entrar no seu coração. Ou seja, o portão depois da mente. A mente identifica e discerne. É bom? Pode entrar no meu coração. Não é bom? Fica aí, eu te abençoo e me abençoo também, porque eu sei o que está contido nas palavras do Senhor, não nas suas palavras. 28. Misericórdia e verdade preservam o rei, e seu trono é sustentado pela misericórdia. Aqui a gente fala de novo sobre aquela linguagem que só entende quem tem entendimento. Quem não tem entendimento, está na primeira fase ainda, está na superficialidade, volta. São 19 vídeos, contando com o de hoje, são 20 vídeos para você entender sobre o que é o trono e sobre o que é o rei e sobre o que é o reino de Deus. A glória, 29. A glória dos homens jovens é a sua força, e a beleza dos homens velhos é a cabeça grisalha. Aqui está falando muito sobre a questão da vida humana mesmo, né? E sobre a certeza de que o jovem ficará velho um dia. Aí você precisa entender o que você quer carregar como glória e beleza durante toda a sua vida. Porque durante a sua juventude é apenas a sua beleza mesmo, a sua força. Beleza para as mulheres, né? A força para os homens. Mas a sua real beleza, o que é belo e bom em você, você carrega dentro do seu princípio. A juventude passa, chegará a idade grisalha, mas essa também passa. E fica somente o princípio, que é o Espírito, que aqui é o Espírito do homem, é a luz do Senhor. Versículo que está lá em versículo 27. E vamos finalizar hoje a leitura de capítulo 20 de Provérbios com o versículo 30. O azulado de uma ferida purifica do mal. O azulado de uma ferida purifica do mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. O azulado de uma ferida purifica do mal, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Deixa eu procurar aqui uma coisa. Bom, vai ficar essa reflexão aqui. Eu não estou entendendo o que para você ver que aqui nós estamos aprendendo também, né? O azulado de uma ferida purifica do mal,
como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Eu não estou entendendo o que está querendo dizer aqui com azulado. Vamos fazer uma consulta aqui. Quem sabe faz ao vivo. Como dizem, né? Então vamos procurar aqui. Eu também tenho muitas dúvidas. Como eu sempre digo, a minha intenção aqui é aprender, só que além de aprender, eu estou gerando meu ciclo 2 aqui. Quem não entende que é o ciclo 2 aí precisa voltar e assistir os outros vídeos. E 30. Ah, tá. Azulado tá falando sobre aquela... Quando você limpa um pano branco, ele fica tão branco que fica azulado. É isso que quer dizer. Uma pessoa que ela tem o discernimento e ela carrega a luz dentro dela, quando ela tem uma ferida, ela purifica do mal essa luz, essa limpeza espiritual. É isso que está querendo dizer aqui. Eu não estava entendendo o que está querendo dizer essa única palavra aqui, azulado. Quando você não entende uma única palavra, você não entende o versículo inteirinho. O azulado de uma ferida purifica do mal, ou seja, a limpeza de uma pessoa, ela purifica o mal de outra pessoa também. Como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre, ou seja, sobre toda ferida que você carrega no seu espírito também. Quando uma pessoa se purifica, ela se aproxima de outra pessoa e ela também tem a possibilidade de purificar até o espírito da outra pessoa. Isso daqui a gente vê muito comum em ensinos que tratam sobre o mundo espiritual, né? Algumas religiões que permitem esse tipo de ensinamento. E que tem gente que lê a Bíblia e acha que não está falando sobre isso, né? Mas é que aí cada um é cada um, não quero ficar entrando nesse mérito aí. Eu não tenho esse julgamento, né? Mas eu aconselho as pessoas a estudar mais sobre a questão sobre a espiritualidade, tá? Esse é o meu conselho de hoje. Apesar de ter muito ensinamento durante todo o vídeo, o meu conselho é: procure entender sobre espiritualidade, não sobre religiosidade. Eu falo muito isso na minha mentoria e falo isso muito para as crianças também. Quando Deus está acima da igreja que você frequenta, você está buscando a espiritualidade. Quando a igreja que você frequenta está acima de Deus para você, você está sendo religioso. Essa é a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Sim, religiosidade está aqui embaixo e espiritualidade está aqui em cima. Sim, tá? Esse é meu conselho: procure a espiritualidade e a sua religiosidade será abençoada. Quando você eleva o nível, você purifica o nível de baixo, ok? Essa foi a leitura de hoje. Estamos aqui completando os 20 dias de leitura de Provérbios. Teremos até o dia 31. Amanhã será a leitura de Provérbios 21. E eu te espero amanhã, e hoje encerro aqui com mais uma oração para esse dia abençoado que é o de hoje. Ó Senhor, Deus Pai, o Todo-Poderoso, o dono da balança, Criador do universo, Rei de todo o universo. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela luz, pelo esclarecimento, por permitir ser essa palavra que leva a mensagem que o Senhor tanto quer que as pessoas entendam e acolham. Claro, peço também, Senhor, que essa palavra
chegue aonde o Senhor permitir. Não que eu estou levando, mas é aonde o Senhor permitir. E que os lares, as famílias dessas pessoas sejam cada vez mais abençoadas e iluminadas pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua sabedoria. Que os espíritos sejam levantados com luz. Tudo que o Senhor permitir que seja levado ao coração das pessoas, às famílias, aos negócios de todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Porque somos dois. Não sou eu que estou aqui, somos nós dois. Então o que o Senhor permitir já está feito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, até amanhã, pessoal, com o capítulo 21 de Provérbios. Seja vida na vida das outras pessoas. Tamo junto, valeu!